se revelou para o obreiro. Ele não deu as revelações para o irmão do ciclo de oração. Ele não deu as revelações para o irmão que fica na porta. Ele deu a revelação para o anjo da igreja. Ele deu a revelação para o pastor da igreja, porque é ele que é o responsável pelas ovelhas. É ele que está ali na frente coordenando. Assim como Davi, nós aprendemos que o pastor está ali na frente liderando. Se vier um lobo, se vier um outro predador tentar pegar a ovelha, o pastor está ali na frente. O pastor está ali para defender. Porque nós vemos que Davi defendia suas ovelhas do devorador. E às vezes dentro da própria igreja tem lobo. A Bíblia diz através de Jesus Cristo que há lobo disfarçado de ovelha. Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos falsos pastores. E alguém que vem disfarçado com lã, mas que por dentro são lobos devoradores, lobos que atacam, lobos que destroem as próprias ovelhas dentro da igreja. Então Deus endereçou aquelas cartas ao anjo da igreja. Veja que são 7 igrejas aqui o Senhor se dirige, igrejas da Ásia. E se você for ver, a igreja de Éfeso era uma igreja tão importante, era uma igreja que as pessoas olhavam para ela e diziam: mas que cidade! Ou seja, era uma cidade imponente, uma cidade importante, e além de tudo, uma cidade muito rica. Era a cidade de Éfeso. Alguém olhava para aquela cidade e dizia: mas que cidade maravilhosa, que cidade bonita é esta. Mas Deus olhou para ela e disse: falta algo nesta igreja de Éfeso, falta algo a ser melhorado dentro desta igreja. Hoje não é diferente dos nossos dias, irmãos. Na nossa casa, muitas vezes falta algo para ser mudado. Na igreja do Senhor falta algo a ser mudado. Porque às vezes nós olhamos para dentro de uma igreja como algo perfeito, como um povo perfeito. Mas se você for ver, na igreja, irmãos, entraram as piores pessoas do mundo. Entraram ex-traficantes, entraram prostitutas, entraram pessoas que fumavam, que bebiam, pessoas que matavam, pessoas que faziam tantas coisas erradas, foram as que entraram na igreja. E tem alguém que olha e diz assim: ah, não prestou mais para o mundo, agora foi para a igreja. É esse que Deus quer receber nos seus braços. Porque Deus sabe, Ele confunde aquelas pessoas que se acham importantes. Aquelas pessoas que se acham inteligentes, Deus confunde. O inimigo olha e diz assim: mas aquele lá fora ele assaltava, ele roubava, ele se prostituía, ele matava, e agora está dizendo que é pastor. Paulo fazia isso, matava, roubava, saqueava a vida das pessoas. Zaqueu também fazia isso, defraudava, roubava, mas teve a sua vida transformada, teve a sua vida mudada, assim como a vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas. Então Deus, Ele olha aqui para o anjo da igreja. Ele não quer saber da ovelha. Se Deus quisesse saber e prestar conta com a ovelha, Ele teria dado essa revelação para o Apocalipse a uma ovelha. Ele escreve a ovelha de Éfeso, mas ele escreve ao anjo da igreja, ou seja, escreve ao responsável por esta igreja. Eu estou vendo que há algo que está errado, então eu quero conversa com o anjo da igreja. Eu entreguei esta igreja ao anjo da igreja. E nós vemos que a igreja de Éfeso, se você for estudar, um dos fundadores desta igreja foi o apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, junto com Priscila e Áquila, 2 cooperadores do Evangelho, Paulo está aí ministrando a palavra do Senhor. Paulo está aí levando o Evangelho de Cristo, e muitas pessoas aceitam a Jesus. Muitas pessoas se convertem ao reino dos céus por amor à palavra que é ministrada pelo apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Tanto é que você for ver, as pessoas queriam que o apóstolo Paulo permanecesse naquele lugar, mas Paulo diz assim: eu tenho um compromisso em Jerusalém, eu não posso ficar com vocês aqui em Éfeso. Mas ele deixou Priscila e Áquila, cooperadores do Evangelho. Quando sai alguém, Deus sempre deixa outra pessoa para assumir o seu cargo, para assumir a sua posição.
E depois de um tempo você vai ver que Priscila e Áquila conseguem encontrar com um homem chamado Apolo, a quem eles ensinam também a palavra do Senhor a Apolo, e ele é um pregador eloquente após esta pregação, após esse ensinamento, ou seja, um vai ensinando para o outro. E agora tem vários pregadores da palavra na região de Éfeso. Então, além desta igreja ser uma igreja importante, uma igreja rica, Deus se interessou a ela, porque se você for ler, segundo os historiadores na história, você vai ver que ali em Éfeso ficava o templo da grande deusa Diana, que muitos idolatravam. Ali havíamos uma febre de idolatria na região de Éfeso. Veja que luta foi para o apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus naquele lugar. Imagina só você chegar em um lugar e alguém está idolatrando todo tipo de deuses, e você for pregar sobre o nosso Deus, sobre o Deus de Israel. Você vai arrumar confusão contra aquela sociedade. E você acha que Paulo ele não enfrentou esses desafios? Você acha que Paulo não encontrou esses impedimentos? Veja que ele disputava com outras pessoas para pregar a palavra do Senhor, porque o inimigo se levantou, sabe que aquela região era uma região idólatra, uma região onde pessoas idolatravam outros deuses. Então a deusa Diana ela era tida como a deusa da lua, né? Então a deusa da caça. Para os romanos ela era tida como a deusa da fertilidade, porque a história vai dizer que até as mulheres, quando estavam para dar luz ao seu filho, elas clamavam por Diana, para que tivesse um parto bom, para que tivesse um bom parto. Então Diana ela era muito querida naquela sociedade pagã, sociedade idólatra. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo fundou aquela igreja. Depois de um tempo, nós vemos que várias pessoas passaram por ali e continuaram pregando a palavra do Senhor na região de Éfeso. Depois você deu uma estudada em casa sobre a igreja de Éfeso, sobre a cidade de Éfeso. Era uma cidade maravilhosa, era uma das melhores cidades da Ásia naquela época, uma das mais ricas que você possa imaginar, era a cidade de Éfeso. Então você vai ver que Jesus ele começa, o nosso Senhor, o nosso Deus, na verdade, no livro de Apocalipse, ele começa se manifestando para a igreja de Éfeso, saudando a igreja. Primeiro ele começa saudando, e olha o que ele diz no início, aquilo que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Às vezes, como o irmão falou aqui antes de eu assumir, ele diz assim, que tem muita gente que se acha o crente tal, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele se acha o melhor. Às vezes nós não conseguimos carregar 5 pedrinhas na nossa mão, não suporta 5 pedrinhas. Veja que o nosso Senhor, a Bíblia diz que ele carrega as 7 estrelas nas suas mãos. Você já olhou para o tamanho de uma estrela? Se você consegue olhar, se você consegue visualizar uma estrela a essa distância, quilômetros e quilômetros de distância da Terra, você consegue avistar uma estrela? Imagina só qual o tamanho daquela estrela quando nós chegarmos perto dela. E o nosso Senhor coloca 7 nas suas próprias mãos. Às vezes nós mal oramos e o enfermo é curado, queremos ser os melhores. Às vezes nós mal pregamos e o povo glorifica, queremos ser os melhores. Às vezes nós mal cantamos e o povo diz: oh, você tem uma voz linda, uma voz bonita, e queremos ser o tal, queremos ser os melhores. Às vezes oramos e alguém aceita Jesus e falamos: eu sou melhor. Lembra de Pedro? Pedro, na primeira pregação, mais de 3 mil almas aceitaram Jesus. E eu oro, uma pessoa aceita Jesus, eu já me acho. E Jesus está dizendo aqui: ó, vocês não são nada. Nós somos o que? Pobres, cegos e nu, miseráveis na presença do Senhor. Nós somos apenas pó e cinza. Nós viemos do pó e ao pó, nós voltaremos. Tantas pessoas partindo. Hoje mesmo recebemos a notícia de um dos familiares da minha esposa que partiu pela manhã. Eu creio que foi ataque cardíaco, ou seja,
Pessoas, muitas das vezes nós nos achamos que muitas coisas não somos nada. A Bíblia diz assim: aquele que se acha ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós temos que estar na humildade, irmãos. A humildade, ela precede a honra, ou seja, se você é humilde, você vai ser honrado na presença do Senhor. Mas pelo contrário, aquele que se exalta, Deus humilha, porque ninguém é maior que o Senhor. Então Deus está dizendo aqui: ó, eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. Você está se achando, você consegue carregar uma estrela? Eu carrego os 7 nas minhas mãos. Eu ando sobre os 7 castiçais de ouro. Eu não ando pelo lado, eu não ando ao redor, eu ando sobre os 7 castiçais de ouro. Só nessa palavra, só nessa apresentação, nessa saudação de Cristo, a igreja de Éfeso já era para se humilhar na presença do Senhor e dizer: não somos nada, Senhor. Não somos nada sem a tua presença. Porque Deus sabe que muitas pessoas ali estavam se achando os melhores. Estavam na melhor cidade, na cidade rica. Nós estamos nessa cidade, nós somos da igreja de Éfeso, então nós somos os melhores. Nós estamos no Calegari 2, somos os melhores. Não é assim. Todos nós dependemos uns dos outros. Porque tem gente que quer achar defeito em todo mundo, mas não acha nele. Tem gente que acha defeito na igreja do Calegari 1, na igreja do Dulce, na igreja do Nações, na igreja de Sumaré, mas não acha defeito na igreja do Calegari 2, porque está acostumado a olhar a vida dos outros. E o nosso Deus, nós devemos ser vigilante, não vigilante em olhar a igreja do outro, não vigilante em olhar a vida do outro, mas nós temos que ser vigilantes com a nossa própria vida. Ele diz assim: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Não é você que está de pé olhar a vida do próximo e dizer: bem feito, caiu porque mereceu, bem feito, caiu porque o pastor é relaxado. Não. Quando nós falamos isso, nós não estamos sendo juízes, e Deus não determinou ninguém para ser juiz na face da terra. O único juiz é o nosso Senhor. Ninguém aqui é juiz, ninguém está aqui para julgar. Você vê na passagem daquela mulher, daquela prostituta, todo mundo estava ali julgando. Aos olhos humanos, daqueles homens, aquela mulher não prestava mais para nada, mas Jesus veio para fazer a diferença. Ele pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? Não tem ninguém, não. E quem sou eu para te acusar também? E olha que Jesus, ele tinha todo o direito de acusar, porque ele não tinha pecado, não tinha erro. Ele não acusou. Quem somos nós para acusar? Quem somos nós para falar de A ou B? Nós temos que ajudar-nos, porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Você está plantando obediência, vai colher obediência. Está plantando amor, vai colher amor. Então veja que o próprio Senhor, ele já se apresenta para a igreja de Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas na sua destra. Carrega as 7 estrelas. Só o Senhor pode fazer isso. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Ninguém mais, homem nenhum pode fazer isso. Então a Bíblia diz que ele se apresenta e depois ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. Ele começa a elogiar a igreja de Éfeso, porque a igreja não tem somente defeito, mas ela tem também características. A igreja também tem virtudes na presença do Senhor, porque não é todo mundo que não se interessa pela oração, não é todo mundo que não se interessa pela leitura, não é todo mundo que não se interessa pela consagração. E Cristo viu que aquela igreja tinha umas características que precisavam ser colocadas em evidência. Então veja que ele elogia a igreja de Éfeso pelo quê? Pelas suas obras. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Que obras nós temos feito na presença do Senhor? Porque fé é muito fácil, é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não consigo apalpar, é aquilo que eu não consigo pegar, mas eu acredito. Aí eu creio que daqui a uns anos eu vou ter um carro, isso é fé. Eu creio que quando eu chegar em casa não tem nada para comer, mas alguém vai levar uma cesta básica, isso é fé. É mais fácil do que a obra. E Tiago vai dizer assim: ó, que adianta você ter fé se não tiver as obras? Porque a fé sem a obra, ela é morta. Ou seja, não adianta você ter fé para transformar um monte de um lugar para o outro, mas se você não tiver obra, ela é morta. As duas têm que andar em comunhão, têm que andar em conjunto. E o que é obra? Obra é eu crer que Deus vai dar cura para alguém que está doente.
E isso é fé. Agora a obra é eu chegar até na casa dessa pessoa e dizer: irmão, quero fazer uma campanha com você de oração para que você venha ser restaurado a sua saúde. Isso é obra, você está praticando. Fé é alguém chegar comigo e dizer: irmão, estou precisando de uma cesta de alimento. Irmão, vai em paz que Deus vai providenciar. Isso é fé. E a obra, pastor? A obra é eu chegar com uma cesta na casa da irmã e dizer: irmã, está aqui essa cesta, que Deus abençoe e que multiplique na sua vida. Isso é obra. Então, além da sua fé, você exercitou a sua obra. Que obra nós temos feito na presença do Senhor? Será que temos apenas profetizado? Será que temos apenas lançado palavras boas, palavras que vão edificar a pessoa? Ou nós também temos entrado com a nossa obra em ação? Porque o próprio Senhor, Ele elogia aquela igreja pelas obras. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. O pastor não conhece a obra de ninguém aqui. Talvez uma ou outras vezes eu possa ver alguém fazendo um benefício para alguém, mas não conheço a vida de todo mundo. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa vida. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ou seja, e obra é o que? Obra é ação. Eu conheço as tuas ações. É por isso que a Bíblia diz acerca dos discípulos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, Atos nada mais é do que a ação dos apóstolos. Ou seja, obra dos apóstolos. E assim somos nós também. Qual as nossas ações? Qual a nossa obra na presença do Senhor? Deus elogia também aquela igreja pelo seu trabalho. Além da sua obra, Ele elogia pelo seu trabalho. Ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O que nós temos feito na presença do Senhor, tudo está sendo guardado para aquele grande dia. Que trabalho eu tenho feito na obra do Senhor? Mas pastor, não vou fazer trabalho na obra do Senhor, porque senão é quem vai levar quem vai se engrandecer vai ser o pastor. Não, eu não vou fazer a obra na igreja, porque senão a irmã do segundo de oração vai se achar melhor do que eu estou fazendo. Não, você tem que fazer para Deus. É o Senhor que está vendo a hora que você está fazendo. Cheguei na igreja, o pastor, a igreja estava suja. Eu não vou limpar não, que a irmã que é responsável, eu vou limpar. Por mim que ela se vire. A hora que você fizer, Deus está vendo. Imagina só, irmãos, é muito fácil. Eu vou tirar um exemplo de mim. Eu chego na igreja, aí vou sentar numa cadeira dessa, vou passar a mão e vou ver poeira. O que é que eu vou dizer? Esse povo dessa igreja não limpa essa igreja. A irmã que fica responsável não limpa essa igreja. Olha, está só poeira na minha mão. Eu que não vou sentar nessa cadeira. Mas olha qual seria a nossa atitude. Está suja a cadeira? Vou procurar um pano, vou procurar limpar. Talvez a irmã daqui não tenha tempo. Talvez ela não teve tempo essa semana de limpar a igreja. Talvez não teve tempo, teve algum compromisso. Eu vou limpar a igreja. Chegou, está suja, eu vou limpar. Mas a nossa atitude muitas das vezes é criticar, irmãos. É por isso que muitas das vezes a gente não cresce. Porque ao invés de ajudar, a gente está criticando. O pastor surgiu com uma nova campanha, ele que se vire. Começou essa campanha, mas se eu começar a ajudar, não, o pastor começou, talvez ele esteja fraco, vou começar a ajudar, vou orar por ele, vou ajudar, ver se ele está precisando de alguma coisa. Aí quando o círculo de oração levantou algum fundo para angariar fundos para ajudar os jovens, eu vou ajudar. Não, a irmã subiu os jovens agora, porque ela está se achando, ela que se vire, ela dá o jeito dela para conseguir levantar dinheiro para os jovens. Se ela quiser levar para uma outra região, ela que se vire. Não, eu tenho que ajudar. Irmã, não posso ajudar com 50 reais, eu tenho 10 reais. Irmãs, eu não posso ajudar com muita coisa, mas eu tenho pão, tenho hot dog, tenho ketchup. Essa é a igreja unida, irmãos. A igreja do livro de Atos dos Apóstolos era uma igreja que não tinha necessidade de nada. Porque alguém vinha vender sua propriedade e dizia ao apóstolo: está aqui a minha propriedade. Eu vou lançar tudo aos pés do apóstolo, você faz o que quiser. Faça em prol da obra do Senhor. E os apóstolos faziam e nada faltava. A Bíblia diz que até para cuidar das viúvas eles conseguiram pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar das viúvas, de alguém que não tinha mais o esposo. Ou seja, a igreja é para isso, é para ajudar. Não adianta eu não ajuda a minha igreja e depois eu quero falar que eu participo, que eu sou membro de uma igreja. Porque membro já está dizendo faz parte. Membro é um conjunto. Se você for ver o corpo humano, a mão é membro do corpo, o pé é membro do corpo, a cabeça é membro do corpo.
Então todos trabalham em conjunto. Se você pisar no espinho, será que só o seu pé vai sentir a dor? Todo o seu corpo vai sentir. Se você pegar em algo quente, será que só a sua mão vai sentir essa dor? Todo o seu corpo vai sentir. Então, se o irmão Deus está lhe padecendo, sofrendo, lutando para tentar levantar o conjunto, dizer: pastor, não estou conseguindo, estou sem força. Aí o irmão vai dizer: bem feito, porque eu não estou sentindo essa dor, então não faz parte da igreja. Porque se você faz parte da igreja, está vendo ali o seu irmão sofrendo, você também vai tomar as dores para si. A própria Bíblia vai dizer que nós devemos chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Tem alguém passando fome? Eu não estou passando fome, eu tenho feijão, tenho arroz em casa, tenho comida. Então a pessoa que fique para lá vai atrás de um emprego. Mas não é dessa maneira. Se eu tenho que ajudar aquele que está necessitado, que está precisando. Aquilo que Deus nos dá é para que a gente possa ajudar aqueles que estão necessitando, que estão precisando. Então aqui o Senhor, ele se conhece, elogia pelas obras, elogia também pelo seu trabalho que é feito na igreja. Deus estava contemplando tudo o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Ninguém chegou para ele orando dizendo: Senhor, tu sabe que esta igreja está precisando disso, precisando daquilo, sabe que tem irmãos que não ajudam. O próprio Senhor se revelou para o anjo da igreja e disse que isso estava acontecendo. Ele disse: primeiramente eu vou elogiar vocês, vou me apresentar, depois que eu me apresentar eu vou elogiar. E um desses elogios é pelas obras, mais um elogio pelo trabalho, árduo e perseverança que vocês não têm desistido. Então Deus estava vendo aquela situação. E agora nós vemos que também eles tinham sido intolerantes com os homens perversos. Essa era uma característica de Éfeso. Alguém poderia olhar e dizer: essa igreja não presta, mas Deus estava aqui colocando essa característica em evidência, uma virtude em evidência. Deus diz assim: vocês estão sendo intolerantes com os homens perversos. Ou seja, o pastor daquela igreja colocou aqueles que se diziam apóstolos à prova, colocou à prova, e realmente ele constatou que eles eram falsos profetas, eles eram falsos obreiros. Ou seja, o pastor estava tendo cuidado com aquela igreja. Eles assim, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, o pastor estava tendo cuidado com aquela igreja. Isso era uma virtude daquela igreja que o próprio Deus estava ali colocando como um benefício para a igreja de Éfeso. E aqui nós vemos que eles odiavam as práticas do nicolaísmo. Ou seja, nicolaísmos eram aqueles que distorciam a palavra do Senhor. Alguém que não queria saber de ter um compromisso sério com Deus, alguém que não queria saber de levar a obra do Senhor a sério. Eles assim: vocês também aborrecem os nicolaítas, a quem eu também aborreço. E isso está certo. Então Deus estava ali elogiando a igreja de Éfeso. Até aí, tudo bem. Ele diz assim: odiavam as práticas dos nicolaítas, que seriam falsos líderes e pregavam ensinos que faziam os crentes tropeçar. Alguém que prega para distorcer a palavra do Senhor, para quê? Para fazer a igreja tropeçar, para fazer a igreja cair. Então muitas pessoas têm procurado os falsos mestres que têm ensinado falsas doutrinas. Alguém chega comigo e pergunta: pastor, o que é que o senhor acha da igreja universal? Eu digo: irmão, primeiramente que eu não acho, que eu não estou procurando nada. E se tem alguém que segue e que frequenta a igreja universal, é porque gosta. Ninguém é obrigado, ninguém é forçado a seguir uma religião, uma denominação, uma igreja, se não quiser. Eu tenho livre arbítrio. Ou seja, esta arbitrariedade, esse livre-arbítrio já nos foi dado há muito tempo. Então você tem o desejo, a vontade, a liberdade de escolher a igreja que quer servir. Ou seja, se a pessoa não está mais se sentindo bem na igreja universal e quer mudar de igreja, quer ir para a Batista, ela tem todo o direito, irmãos. Todo mundo sabe ao ponto até onde deve sofrer, até onde deve padecer. E muitas pessoas muitas vezes abrem a boca e dizem: a igreja universal não presta, a igreja católica não presta, vai todo mundo para o inferno.
Mas se eu falar algo, que às vezes tem católico que faz obra muito melhor do que crente, às vezes tem gente da Batista que faz coisas muito melhor do que os crentes, às vezes tem gente da Igreja Adventista do Sétimo Dia que faz muito mais perfeito do que os crentes da Deus e Amor. Às vezes estão ajudando, vai para o inferno. Não é a igreja correta, não é a igreja certa. Então é por isso que nós não devemos julgar, irmãos. Tem alguém servindo outras religiões diabólicas, deixa seguir. Vai chegar um tempo que ela não vai gostar, não vai se sentir bem, vai sair por conta própria. O próprio Cristo vai operar na vida dela, vai convencer através do Espírito Santo, mas não cabe a nós falar. Não cabe a nós dizer quem vai para o inferno, quem vai ficar. Isso é do próprio Senhor. Então nós vemos que o próprio Senhor, aquele elogia essa igreja. Ó, vocês estão sendo intolerantes com aqueles também, que eu sou intolerante, isso está certo, isso está bem. E agora vamos ver que eles suportavam também o sofrimento, irmãos. Olha, assim, sofresse e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, aquela igreja estava trabalhando por Cristo e não estava se cansando. Também até aí está certo. Mas tinha algo que você poderia falar contra aquela igreja. Agora, depois de se apresentar, depois de elogiar, ele vem com as críticas, com aquilo que estava faltando para aquela igreja. Ele diz assim: eu tenho contra ti que abandonasse o primeiro amor, ou seja, que deixasse o primeiro amor. Aquela igreja achava que Deus estava só elogiando. Até aí tudo bem. A igreja poderia dizer: Deus está nos elogiando, que maravilha. Mas Deus conhecia o que eles estavam fazendo. Deus sabia o que eles estavam planejando. Então ele diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E qual é o primeiro amor, pastor? O primeiro amor é aquele quando alguém chega e se converte, tem vontade de abrir culto, tem vontade de pregar, tem vontade de ir para a igreja, tem vontade de chegar cedo, tem vontade de ir para a vigília, tem vontade de ir para a oração. Esse é o primeiro amor. Depois de um tempo, eu já sei orar, eu já sei pregar, eu já sei fazer isso, já sei abrir culto. Então, para que eu vou chegar cedo? Para que eu vou me esforçar? Ou seja, Deus vai dizer que aquela igreja tinha abandonado essas primeiras obras. Esta igreja tinha abandonado esses primeiros momentos na sua casa. Já não queriam mais saber, por exemplo, de chegar cedo. Já não queriam mais saber de abrir culto. Já não queriam mais saber de pregar. Já estavam acomodados. É por isso que ele diz assim: tenho contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Ou seja, volta ao primeiro amor. Mas aí eu pergunto: como aquela igreja havia deixado o primeiro amor, se ela também foi pastoreada pelo apóstolo do amor, que foi o próprio João? João também foi pastor da igreja de Éfeso. E João era tido como o apóstolo do amor. E justamente esta igreja esqueceu-se do primeiro amor. Nós vemos que Deus está lhe requerendo daquela igreja. Hoje não é só uma igreja que tem deixado o primeiro amor, mas diversas igrejas têm abandonado as primeiras obras, têm deixado o primeiro amor, têm se esquecido de fazer a obra do Senhor nosso Deus. Ele ainda diz mais: além dele falar que tem abandonado, ele dá a receita para voltar. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Todos nós lembramos de onde tropeçamos. Se tem alguém que saiu da presença do Senhor, que já não ora mais, que já não busca, sabe onde foi que caiu, sabe onde foi que deixou o primeiro amor. É por isso que o Senhor está sendo direto, dizendo: lembra-te de onde caíste. Ou seja, recorda, volta um pouquinho ao passado, que você vai saber onde foi que você caiu. Volta um pouquinho ao passado, que você vai saber quando foi que você deixou, parou de orar. Quando foi que você deixou, parou de consagrar? Quando foi que você deixou de ler a Bíblia? Volta um pouquinho que você vai se recordar, que você vai ver. Porque para aquela igreja estava tudo uma maravilha, estava bem, na melhor cidade, na melhor igreja. Mas chegou um momento que o próprio Deus se revelou a ela. Se revelou ao anjo da igreja, dizendo: há algo que precisa ser consertado dentro desta igreja. Há algo que precisa ser consertado com este povo.
E uma das coisas que precisa ser consertada é que eles deixaram o primeiro amor. Então exorta eles a voltar, a lembrar de onde eles têm caído. Por quê? Porque se eles não voltarem, eu tenho algo contra a vida deles. Se eles não voltarem, eu tenho algo contra a vida deles. Então lembra de onde caísse e o quê? E arrepende-te. Ou seja, tem que reconhecer que errou, tem que se arrepender. Ah, Senhor, eu não reconheço, eu parei de ler a Bíblia, eu quero voltar a ler. Eu quero voltar a consagrar minha vida, eu quero voltar a buscar a Tua presença. Eu quero voltar a orar, Senhor, e a buscar intimidade contigo. Então arrepende-te. O Senhor está exortando aquela igreja, por quê? Porque Ele não queria que aquela igreja fosse para o inferno. Porque o inferno não foi feito para a igreja do Senhor. As pessoas vão para lá por conta de rebeldia, por conta de que não querem servir ao Senhor. Mas o inferno foi feito para o diabo, o Satanás, seus anjos, seus demônios. É para eles que é feito o inferno, que no último dia será lançado um lago de fogo e enxofre. Esse será o estágio final. Então tem pessoas que brincam dizendo: eu quero ir para o inferno, quero encontrar com fulano de tal, com ciclano. Só que não tem a noção de que o inferno não será a etapa final. No inferno alguém até ainda pode sofrer um pouquinho, mas depois que for lançado no lago de fogo e enxofre, a dor vai ser intensa, o sofrimento vai ser eterno. Então a pessoa não tem a imensidão da dor que acontecerá naquele lugar. Então é por isso que o Senhor está dizendo: arrepende-te, volta ao primeiro amor, lembra de onde caíste. Deus está dando uma receita a ele, para que ele venha se arrepender, para que venha se voltar, porque Ele não quer ver aquele povo sofrer. É por isso que Jesus, se Jesus fosse outro, Ele teria chegado e falado assim: eu tenho contra você, se largaram o primeiro amor, se arrependam, senão vão para o inferno. Ele poderia ter muito bem falado isso. Só que se ele falasse isso, a igreja de Éfeso, ao invés de criar uma empatia pelo Senhor, ao invés de se alegrar, o que eles iriam falar? O nosso Deus, Ele é terrível, vamos sair desta igreja, vamos abandonar. Mas Deus foi perfeito, Deus foi sábio. Primeiro Ele começou se apresentando, depois Ele colocou as características daquela igreja, elogiando, e agora diz assim: meus filhos, eu tenho algo contra vocês, mas vocês precisam se arrepender, precisam voltar ao primeiro amor. Então aquilo penetrou no coração daqueles homens, daquelas mulheres da igreja de Éfeso, como algo suave, que eles receberam a sua palavra. Eles assim: mas tem mais, se vocês não se arrependerem, e se vocês não voltarem, eu tenho algo contra a vida de vocês. Eu vou voltar, vou visitar cada um de vocês e vou arrancar. Eu vou arrancar de uma vez por todas. Olha o que Ele nos diz: porém, lembra-te, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o que? O teu castiçal, se não te arrependeres. Deus estabeleceu: se não te arrepender, vai ter consequência. Se não voltar, se não se humilhar, vai ter consequência. Eu vou tirar também de ti o teu castiçal. E o que significa castiçal? Nós lemos lá nos primeiros versículos. Significa a igreja. As 7 estrelas que o Cristo tinha na mão significavam os 7 pastores da igreja da Ásia, os 7 anjos da igreja. E os castiçais significavam o quê? As igrejas. Então ele diz assim: se vocês não se consertarem, se não se voltarem, eu vou voltar, vou visitar vocês e vou arrancar de uma vez por todas os castiçais. Ou seja, eu vou acabar com esta igreja de Éfeso, eu vou arrancar com esta igreja deste lugar. Veja como sério foi a mensagem do Senhor àquela igreja. E muitas igrejas hoje estão assim: abandonaram o primeiro amor, esqueceram do primeiro amor, daquilo que faziam na obra do Senhor, daquilo que faziam na casa de Cristo. E Deus está dizendo nesta noite: volta ao primeiro amor. Eu não sei quanto tempo você tem orado, eu não sei qual o teu grau de intimidade com o Senhor. Só quem conhece é você e Deus, que conhece a sua vida. Eu não posso dizer: o pastor Jaime ora 5 minutos, está reprovado. Eu não sei a intimidade dele com Deus. Eu não sei o momento que ele ora. Eu não sei quanto tempo ele ora. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu não sei quanto tempo os irmãos oram.
Eu não sei quanto tempo alguém tem intimidade com o Senhor, então eu não posso falar. Mas eu sei que tem alguém que está em falha. Talvez muitas das vezes até o próprio pastor está em falha, porque nós não somos perfeitos. E Deus sempre requer mais da nossa vida. É por isso que às vezes Deus usa alguém nos repreendendo, dizendo precisa buscar mais. Isso não é que a igreja esteja em falha. Isso não é que o pastor esteja em falha, é que Deus quer mais. É que Deus quer que busque mais, porque quanto mais você busca, mais cheio você fica da presença. Quanto mais você busca, mais inteligente, mais sábio você fica. Porque nós vamos nos encher da presença do Senhor. É por isso que nós vemos que aquele homem diante da arca, ele não abandonou a arca do Senhor, mas ele foi até Jerusalém porque ele sabia que já tinha provado e não queria mais abandonar a presença do Senhor. Assim somos nós também. Você que já veio na casa do Senhor, que já experimentou esse amor, não quer mais abandonar a presença de Deus, porque sabe que não há algo melhor do que a presença do Senhor. O mundo está lá fora se prostituindo, brincando, bebendo, de vez em quando sai uma briga, e aquilo eles acham que é o maior barato. Eu vou beber para esquecer dos meus problemas, vou beber, porque a mulher está brigando em casa comigo, chega lá no boteco, eu vou esquecer de tudo, vai piorar a situação dele. Eu vou fumar, porque eu fumando eu esqueço de tudo, esquece mesmo até da presença do Senhor. Mas o melhor lugar para você estar na presença de Deus, irmãos. Aprenda com o salmista. O próprio salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E no Salmo 27 ele vai dizer: Senhor, uma coisa eu te peço, eu não somente te peço, mas também buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Olha só o desejo do salmista: morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nós não temos culto todos os dias aqui nessa igreja, e mesmo assim no dia de culto, as igrejas estão vazias, estão esquecendo do seu primeiro amor. Muitos estão dando prioridade aos seus bens materiais, muitos estão dando prioridade àquilo que desejam, mas estão esquecendo que Deus é quem é a prioridade na sua vida, que Deus é quem dá tudo na nossa vida. Então aqui é uma exortação à igreja dos nossos dias, que devemos ver realmente aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor, o que nós temos esquecido de fazer, porque sempre há algo para melhorar na nossa vida, sempre tem algo para melhorar na nossa vida, e devemos sim, buscar a presença do Senhor. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a promessa do Senhor sobre a nossa vida. No último versículo desta palavra, ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por que Deus falou aquilo? É porque dentro da igreja, dentro daquela cidade de Éfeso, havia muitos banquetes preparados contra os deuses pagãos, para aqueles deuses que não eram deuses, para aqueles deuses que eram feitos por mãos de homens. Havia muitos banquetes oferecidos até mesmo para o povo de Deus. E Deus disse assim: se vocês vencerem, eu vou dar um banquete muito melhor do que esse. Eu vou dar um banquete que não é perecível. Vocês vão comer daquela árvore que eu tenho reservado. Vocês vão comer daquela árvore que eu tenho preparado e que eu tenho guardado diante de espada, com os querubins estão guardando só para a minha igreja. Imagina só, irmãos, o alimento que Deus está preparando, ou já preparou para o seu povo que vencer, quando chegar naquele lugar. Às vezes você chega na casa de alguém e aquela pessoa não tem comida, ele só tem um restante sobre o outro dia e prepara e dá para você. Aí você se alegra. Mas é que Deus está preparando já esse alimento. Desde a fundação já tem preparado, está guardando. Ele disse: aqui é para quem vencer. Isso aqui não é para o perdedor, isso aqui não é para aquele que desistir, isso aqui não é para aquele que retroceder, mas é para aquele que continuar na minha presença até o fim. Porque aquele que venceu dar-lhe de comer da árvore da vida. Desta árvore está no meio do paraíso de Deus. Imagina só, pensa no paraíso. Neste paraíso há uma árvore, e esta árvore será o nosso alimento na presença
presença do Senhor nosso Deus. E que assim como aquela igreja, nós devemos nos arrepender dos atos que temos feito, que não tem agradado ao Senhor. Porque Deus ele exorta não somente a igreja, mas também ao anjo da igreja. Tanto é que ele se direcionou ao anjo da igreja, porque ele sabia que o anjo também estava incluído. Então eu, assim como vocês, precisamos nos redimir na presença do Senhor, dizer: Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, onde eu preciso voltar? Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Para que possamos ter nossa vida melhor na presença de Deus e fluir na presença do Senhor. Que o Espírito Santo fale mais alto, que Deus abençoe a vida de cada um em nome